Vamos chamar assim, de curar através da fé? Pode ser? Pode ser. Tá, já, várias. Vou contar um que é o mais dramático, porque da maneira que ocorreu. Uma vez eu fui chamado por um médico ortopedista do Hospital das Clínicas, que queria que eu visse o tio dele. E eu perguntei o que tinha o tio que ele queria que eu visse. Ele falou, não, ele está agora internado no Hospital de São Paulo, e ele está com uma infecção no pulmão, e o geriatra dele não está conseguindo resolver e pediu o concurso de um infectologista. Bom, e qual a história do teu tio? Bom, há 2 anos atrás ele teve um sarcoma na perna, um câncer que não tem tratamento, quimioterapia não funciona. Como ele era ortopedista, ele pegou, o que ele fez? Ele tirou a perna dele, deixando o joelho para pôr uma prótese, porque como não tinha tratamento, tinha que tirar, não tinha jeito. Passados 6 meses, ele teve metástase na coxa, no fêmur. Ele desarticulou o fêmur para ficar e ficou bem. Aí, a partir daí, ele ficou bem. Já passou 1 ano e meio depois da segunda cirurgia, ele está muito bem. Aí, tá bom, vou dar uma olhada nele. Quando eu entro no quarto dele, eu não tinha visto ainda a papeleta, tinha sido pedido os exames, a tomografia do pulmão. Eu vi que ele não tinha que ficar sentado. Ele não conseguia respirar, falta de ar, ficar sentado. Ele estava com uma falta de ar enorme. Então, a pneumonia devia ser muito grave, muito intensa. Ele chegou, doutor, é câncer? Eu não sei do que você está falando, porque se for câncer eu não quero fazer quimioterapia. Eu falei, tá bom, eu não sei, eu não vi teus exames, não sei nada. Bom, aí eu soube que pela família e todas as pessoas, que todo mundo, que médico que entrava lá, perguntava se era câncer. Não é. Eu falei, bom, tudo bem. Bem, eu saio, vou ver a tomografia que tinha ficado pronto. Era metástase do câncer nos 2 pulmões, toda a pleura em volta com câncer. Ele estava morrendo. Não tinha alternativa, não tinha tratamento. Ele estava sem respirar já, quase sem respirar, não conseguia mais deitar. Quando as pessoas têm isso, têm dor, às vezes era costume de você dar um relaxante ou um sedativo para ele não sentir dor. Mas o sedativo, o que ele faz? Ele interfere na respiração, a pessoa piora. Bom, então a família estava lá fora, é câncer. Ele está morrendo, não tem alternativa. A única possibilidade que existe, no meu entender, é que ele saiba que é câncer e queira ter vontade, ter fé para tentar, se ele quiser, sair dessa. A família sugeriu que eu não fizesse isso, porque ele estava morrendo, já tinha uma idade, eu tinha que fazer, tá bom. Então você faz um favor para mim, você entra no quarto, fala para eles que eu vi que não era um quadro infeccioso, que eu não ia voltar, agradecia e ia embora, porque se eu fosse entrar lá e perguntar que é câncer, eu não vou falar que não é câncer, se é câncer, né? Bom, passado um tempo, à noite, era de tarde isso, à noite eles me ligam e queriam que eu contasse para ele. Não sei o que aconteceu exatamente nesse período, mas decidiram que eu contasse. Eu cheguei para ele, ele chegou lá, é câncer? Eu falei, é. Bom, o cara começou a chorar, não quero quimioterapia, quando acalmou quase, eu falei assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, quimioterapia não funciona. Nós não temos terapêutica para você e não temos o que fazer. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer viver? Ele falou, eu quero. Bom, então tá bom. Então nós vamos trabalhar porque você quer viver, porque nós não temos o que fazer, só você pode fazer. E aí ensinei para ele, depois que saiu, o chamado visualização criativa. O que você vai ver? Você vai acreditar que você tem um grande exército. Esse exército seu chama neutrófilos, chama anticorpos, etc. E você tem nos seus pulmões um exército inimigo, que está aí para te destruir. Mas como você tem os armamentos que você queira, você vai lá e começa a matar esses bichinhos. Você vai visualizar essas células cancerosas desaparecerem do seu pulmão. Só não usa uma bomba atômica para não destruir seu pulmão, mas usa tudo que você quiser. Bom, ele se comprometeu a fazer isso, eu fui embora, né? No dia seguinte eu volto para lá, é igual. Eu estava vivo, não conseguia respirar, aquele jeito tudo. Pediu para a mulher sair, perguntou, doutor, matei assim, de bichinho. Tinha muito, eu matei muito. Muito bem, continue matando, que ainda está cedo, eles tiveram muitos, tal. Bom, sem maiores delongas, ele teve alta em 15 dias. Ele, depois de algum dia, começou a sentir mais, conseguiu dormir, conseguiu deitar, conseguiu melhorar e foi embora para casa. Morreu depois de 2 meses.
Nesse período em que ele estava recuperando, ele me perguntava uma porção de coisa. O que o senhor acha de fazer uma cirurgia espírita? Você acredita? Você confia? Confia. Então você tem que fazer. Vai fazer a cirurgia espírita. O que o senhor acha disso aqui? Bom, e quando ele morreu, ele não era de São Paulo, as filhas vieram falar comigo, ele tinha feito uma porção de coisa que ele queria fazer. Primeiro, conversou com o irmão que ele não falava há 20 anos. Perdoou o irmão, ou entraram num acordo. Ensinou para a mulher todos os segredos do dinheiro, das coisas, como ela tem que se virar, etc. E passou um tempo e ele morreu. Resolveu todo o processo. Mostrando apenas que se você tem um curto-circuito dentro de você, você tem que recondicionar a fiação interna para ficar bem. Às vezes, mas quando o incêndio está muito grande é difícil. É difícil quando o incêndio está grande. Para mostrar que você, quando você decide, acontece. Uma outra, talvez até mais interessante, se vocês quiserem ouvir, é o caso de um paciente, que eu até falei mais ou menos, um paciente com HIV, com infecção com AIDS. Eu fui chamado no pronto-socorro no início da época AIDS, em 83, 84, quer dizer, 30 e alguns aninhos, um indivíduo que não tinha imunidade nenhuma, com infecção oportunista por todo lado, morrendo no pronto-socorro. E nós não tínhamos tratamento naquela época. Então começamos a conversar. Ele falou, doutor, eu vou ficar bom. Eu falei, poxa, graças a Deus, se você quer, quem sou eu para dizer o contrário? Principalmente se ele estava sangrando, estava com o processo e tudo. Ele tinha emagrecido 20 quilos. O fato é que parou o sangramento. Passado um tempo, ele começou a melhorar. Passado um tempo, ele saiu da UTI, que ele tinha ido para a UTI. Passado um tempo, ele foi para o quarto. 2 meses depois, ele saiu do hospital. Bom, bem, nada demais. Pode acontecer essas evoluções. 6 ou 7 meses depois, ele já tendo engordado quase a metade do que ele tinha perdido, ele sentou na minha frente no consultório e falou, doutor, eu dou graças a Deus por ter essa doença. Bem, vocês imaginem o que um médico naquela época, infectologista que nunca tinha tratado, infectologia não tratava de doença crônica. Você trata de doença aguda, o cara vivia ou morria. Agora, doença que nem endocrinologista que trata as diabetes, que vem todo dia, a gente não tinha comum de ver pacientes ficar com a gente. Ele começou com AIDS, depois hepatite, e ele começou depois com uma doença que era reconhecida naquele momento fatal em 100% dos casos em até 2 anos. E mais ainda, ligada com um preconceito enorme naquele momento. Ainda hoje, mas naquela época muito mais. Ele percebeu que eu fiquei sem jeito, eu não sabia o que falar quando ele falou que eu dou graças a Deus por ter essa doença. Aí, ele chega para mim, eu estou vendo que o senhor não está entendendo. Então deixa eu te explicar. Quando eu descobri que eu tinha AIDS, quando o senhor me falou, eu era um toxicômano. Vivia na rua, saí de casa, brigava com todo mundo, batia inclusive nos meus pais, que iam tentar me trazer para casa, eu batia neles. Aqui, alguém me xingava, falava alguma coisa, eu xingava o cara, eu dava uma pancada no cara. E foi assim. Quando eu descobri que eu ia morrer, eu comecei a beijar as pessoas, que eu não sabia se haver as mais. Aí eu comecei, quando a pessoa me xingava, eu falei, pô, eu vou morrer? Que importância tem o que essa pessoa está falando? E depois, eu comecei a perceber que as pessoas chegavam perto de mim, eu não mais as afugentava, eu ficava junto com elas. Comecei a ter amigos que eu nunca tive. Arrumei um emprego que eu nunca tive. Eu precisei ver a morte de perto para começar a viver. Como eu posso amaldiçoar essa doença? Fato concreto é que pacientes como esse que me fizeram me dedicar a entender e conhecer isso aqui. Que isso fazem 30 e poucos anos e esse paciente está vivo. Muitos e muitas pessoas, inclusive da família dele, que estavam com saúde, morreram já. Ele está vivo, teve uma vida produtiva, enorme. Foi secretário da saúde de um município no interior de São Paulo, foi uma coisa. E continua hoje, agora já com remédio, porque tem remédio, tudo certo e tal, mas o paciente está vivo até hoje. Porque ele decidiu. Enquanto outros, eu sei que essa doença que eu vou morrer, não quero mais saber, mas todos nós vamos morrer, para com isso, a morte é a única certeza. Procure viver bem. Não, vou morrer, a imunidade foi e morre em 2, 3 meses. Aliás, a respiração eu respiro se eu quero, se eu não quiser respirar eu morro.
Começo a ter primo, paro de comer, fico doente e morro. Ou seja, se eu quiser viver, eu tenho que ter fé, gostar, amar a vida, estar bem com as pessoas. Aliás, a vida é uma relação social. Se eu estou bem, não é o problema. Então, as pessoas começaram com a doença, algumas como essa pessoa que eu contei para vocês, a ver que ele podia ser feliz quando ele não era. Essas são duas histórias que eu conto para vocês. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo, somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir.